Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos trabalhar nesta videoaula a introdução dos conceitos relativos ao que nós denominamos de função afim. O que é uma função afim? Função afim é toda função definida na forma f de x igual a x mais b, onde o a nós denominamos de coeficiente angular e b de coeficiente linear. Por exemplo, se nós pegarmos a função f de x igual a 2x mais 3, nessa função nós temos que o coeficiente angular que nós denominamos no modelo de a vale 2, e o coeficiente linear que nós denominamos no modelo por b igual a 3. Vejamos outro exemplo. Na função f de x igual a menos x mais 4, o coeficiente angular a é igual a menos 1, porque embora nós não tenhamos aparentemente um elemento à frente da variável x, temos o elemento neutro da multiplicação, no caso a unidade, logo a igual a menos 1. E coeficiente b, ou coeficiente linear, igual a 4. Um terceiro exemplo, o caso da função f de x igual a menos 2x. Nesta função, nós temos o coeficiente angular a menos 2 e observe que não aparece o coeficiente linear. Isso porque o coeficiente linear agora é o elemento neutro da adição e o elemento neutro da adição é zero. Portanto, a função seria menos 2x mais zero. Vejamos um exemplo colocado de outra forma. Determinar a função afim, sabendo que o seu coeficiente angular a é igual a 3 e o coeficiente linear b igual a 5. Bom, como foi dito, a nossa função é uma função afim. Se é uma função afim, ela vai seguir o modelo geral f de x igual a ax mais b. Segundo o enunciado, o coeficiente angular está dito aqui, o seu coeficiente angular vale 3 e, de acordo com o enunciado, o seu coeficiente linear vale 5. Portanto, a nossa função, que segue o modelo f de x a x mais b, será então f de x igual a, que vale 3, x, mais b, que vale 5, ou seja, f de x igual a 3x mais 5. Antes de darmos sequência à análise dos conceitos fundamentais da função afim, vamos dar uma olhada na representação gráfica dessa função. Destacando que a representação gráfica de uma função particular apresenta propriedades que devem ser discutidas à parte. Portanto, nós temos um vídeo que discute a representação gráfica da função afim de forma específica. Mas, de forma geral, o gráfico de uma função afim é uma linha reta. Por exemplo, se nós pegarmos a função f de x igual a 3x mais 4, nós observamos que o gráfico da função f de x igual a 3x mais 4 é dada por esta reta aqui em laranja. O que nós podemos observar aqui é que a nossa função cruza o eixo y na posição y igual a 4. Isso se deve ao fato de que, para x igual a 0, o valor de y é igual a 4. Basta nós calcularmos o f de 0, dá 3 vezes 0 mais 4. 3 vezes 0, 0, portanto, o f de 0 é igual a 4, o que nos dá o ponto 0 para x, 4 para y. Um outro exemplo é o gráfico da função menos 2x mais 3, cuja representação gráfica é esta reta em cinza. A nossa função f de x igual a 2x mais 3, nós também podemos observar que ela vai cruzar o eixo y no ponto mais 3
ou seja, o ponto de coordenadas 0, 3. Esse detalhe será discutido com mais atenção num vídeo específico relativo à representação gráfica da função. Antecipamos esta propriedade da representação gráfica de uma função afim apenas para possibilitar comentários adicionais ou análises referente a alguns casos particulares de função afim. Quais são esses casos particulares? Por exemplo, a função proporcional ou a função linear. Função proporcional ou função linear é aquela cujo coeficiente linear é nulo, ou seja, b é igual a zero. De forma geral, essa função tem o formato f de x igual a ax. Como, por exemplo, na função f de x igual a 3x. Nessa função, nós temos que a é igual a 3, b igual a zero. E o gráfico que representa esta função cruza os eixos coordenados na origem do sistema. E nós denominamos essa função de função proporcional porque, por exemplo, para x igual a 1, o valor do f de x é o triplo de 1, ou seja, 3. Para x igual a 2, o valor de f de x é o triplo de 2, ou seja, 6. Para x igual a 3, o valor de f de x é o triplo de 3, portanto, 9. Ou seja, os valores da função seguem a proporção o triplo de x. Um outro exemplo de função proporcional ou linear é a função f de x igual a menos 4x. Nessa função, o coeficiente angular a é menos 4 e o coeficiente linear b, 0, como em toda função proporcional. E analisando o gráfico da nossa função, nós vemos que o comportamento dela é semelhante, embora a função seja decrescente, ou seja, à medida que eu avanço em x, os valores de y diminuem. Então, da mesma forma que na função f de x igual a 3x, a função cruza o eixo x na origem do sistema. E, se nós observarmos aqui para x igual a 1, f de x é igual a menos 4. Para x igual a menos 2, f de x igual a mais 8. Então, a proporção segue uma lógica semelhante, embora ela seja decrescente. Então, no caso, à medida que avanço em x, a proporção será menos 4 vezes o valor de x. Outra função proporcional ou linear é a função identidade. A função identidade é a função f de x igual a x. Aí nós observamos que nessa função o coeficiente angular a é igual a 1, o linear, como não poderia deixar de ser zero. O gráfico da função identidade é essa reta que cruza o sistema cartesiano passando pela origem, como toda função proporcional, mas ela é bissetriz aos quadrantes ímpares, tanto ao primeiro quanto ao terceiro quadrante. De tal forma que, para qualquer que seja o valor de x, por exemplo, para x igual a 2, o valor de f de x também será 2. Para x igual a 3, o valor de f de x também será 3. Outro caso particular importante nas funções afim é a denominada função constante. As funções constantes são aquele que agora o coeficiente angular é nulo. Por exemplo, a função f de x é igual a 4. Claro que nesta função, qualquer que seja x, o valor de f de x é igual a 4. Então, por exemplo, se x for 5, a lei de formação da função diz que o f de x continuará sendo 4. Se x for menos 3, a lei de formação da função continuará sendo 4. Por isso, o valor da função será sempre o mesmo, independente de qual seja o x. E dessa forma, então, o gráfico da nossa função será uma reta paralela ao eixo x,
no valor de x indicado, como é o caso aqui. Para qualquer que seja x, o valor de f de x sempre será 4. E finalizando, função polinomial de primeiro grau ou função de primeiro grau. Nós denominamos de função polinomial de primeiro grau toda função afim que tenha o coeficiente diferente de zero. Ou seja, é a maioria dos casos analisados até aqui, excetuando-se, é claro, as funções constantes. Sou o professor Lorival Pereira Martins, espero ter auxiliado no esclarecimento dos conceitos fundamentais relativos às funções afins. Temos outros vídeos que vocês podem encontrar em minha página, entre eles os vídeos que irão discutir o significado dos coeficientes angular e linear na função afim, além da análise gráfica do papel desses coeficientes na representação da função. Até a próxima!